Estamos de volta ao Ponto por Ponto. Tivemos uma pequena interrupção devido a alguns problemas registados em nosso estúdio e por isso pedimos sinceras desculpas aos nossos fiéis telespectadores. E para continuarmos com o nosso programa, estamos mesmo a falar de juventude e cidadania, tema escolhido pelo deputado Silvério Runguane. Deputado Silvério Runguane estava mesmo no campo. Não, eu estava a tentar mostrar que, primeiro, este é o mês da juventude e que todas as atenções têm que estar viradas sobre a juventude. E também estava a tentar mostrar que, bom, nós vamos recomeçar com as aulas nas universidades, e enquanto que nas escolas secundárias muitos jovens vão entrar de férias. Mas o facto é que estamos perante o mês da juventude e temos visto que muitas lideranças têm se multiplicado em encontros com a juventude para debater questões de interesse, como aconteceu com o Papa Francisco em Cracóvia, que esteve reunido com os jovens. E é comum considerar-se os jovens a força motriz das sociedades. Eu estava até a dar exemplo que eu mesmo hoje estive reunido com jovens em Chibuto a discutir assuntos de interesse nacional. E eu percebi, fui surpreendido pela positiva, pela forma acutilante com que os jovens estavam a discutir aqueles assuntos em termos da visão que eles demonstravam, em termos de predisposição à reconciliação, em termos do interesse que eles mostraram pelo nosso país e também pelo conhecimento, pela competência com que abordam assuntos. Penso que hoje é notório, se estás a falar com pessoas mais velhas e vais falar com pessoas mais jovens, é fácil perceber que, de fato, a nossa juventude, pese a algumas críticas que lhe possa ser feita, está muito avançado, pelo menos em termos de conhecimento, de domínio dos assuntos do que a geração anterior. E isto é evidente que nos enche de alegria e nos enche de esperança. Eu, pessoalmente, o fato de fazer parte de um partido, que para todos os efeitos é considerado o Partido dos Jovens, portanto, é sempre um momento muito importante quando chega o mês de agosto, em que as nossas atenções vão ser viradas sobre esta camada social. Agora, há um aspecto fundamental que é aí onde queria fazer a ponte, é a juventude e a cidadania. Porque há de perceber que todas as grandes revoluções, todas as grandes transformações sociais no mundo foram feitas por jovens. Aliás, mesmo estamos a falar agora do conflito armado, esse conflito vai pesar mais nos jovens, porque serão os jovens que são recrutados, serão os jovens que são levados para a linha de frente, serão sempre os jovens os mais sacrificados. Mas se olharmos aquilo que é a história recente do mundo, desde aquela grande transformação social que foi considerada como os jovens hippies lá nos anos 60, se nós pensarmos naquelas lutas que os jovens enfrentaram em Paris para se produzir uma sociedade igualitária, uma sociedade fraterna, uma sociedade democrática como esta que estamos a ter, é preciso lembrar que isto foi feito por jovens. E mesmo se nós considerarmos a luta pela nossa independência, é preciso pensar que as pessoas que estiveram na frente da batalha, que deram o seu máximo, eram jovens. E estamos a falar das lutas pela democracia também. Os que estiveram empenhados de lado a lado eram jovens. Se nós pensarmos na tal, portanto, revolução desde agosto do nosso partido, portanto, 29 de agosto, portanto, há de perceber que foi feito pelos jovens. Portanto, eu acredito, e ao contrário de uma visão pessimista que alguma parte da sociedade tem sobre os jovens, sobretudo porque tem sido julgado o jovem do ponto de vista moral, com valores claramente que não são desta época. Porque, repare, enquanto que os valores modernos têm a ver com ambição, não é? Com querer mais,
há de ver que a nossa tradição nos apresenta como valor principal a humildade, o apagamento. E este valor do apagamento, da humildade, é evidente que não é a característica desse jovem, mas em contrapartida tem esta ideia de ambição, de se lançar e querer mais. E acho que isto é uma grande virtude, apesar de muita gente olhar para os jovens com aquele receio, porque principalmente os valores antigos eram valores negativos, ligados à proibição. Portanto, um jovem não devia roubar, não devia se prostituir, não devia ser preguiçoso, não devia... Pronto. E é lógico que esses valores são válidos e são necessários, mas todos nós percebemos que se os valores serem apenas negativos daquilo que não deve ser feito, falta ainda mais alguma coisa. E acho que é esta parte de valores positivos, visto no sentido de ser uma pessoa mais lançada, uma pessoa mais empreendedora, ser uma pessoa mais sonhadora, que já nos catapulta para um novo tipo e um conjunto diferente de valores. E é por isso que a gente percebe que enquanto na nossa época, se calhar, mais para trás, muitos jovens sentiam-se acanhados, sentiam que alguém devia fazer as coisas por elas. Esta juventude já não, é ela que vai à frente, é ela que deve fazer as coisas. E é por causa disto tudo que eu acho que, se nós queremos pensar numa sociedade diferente, numa sociedade mais democrática, devemos ter a capacidade de abrir o espaço para que a juventude possa entrar. Às vezes a gente liga a televisão e vê que são os mesmos atores, digamos, da nossa política, da nossa economia, na nossa religião, de há 30, 40 anos atrás. Parece que a capacidade de pensar terá se esgotado há 30 ou 40 anos atrás. Então, parece que precisamos claramente abrirmos espaço para que esses jovens, que têm muito mais conhecimento do que as gerações anteriores, esses jovens que são muito mais aguerridas e empreendedoras do que as gerações anteriores, possam tomar rédeas do país, possam tomar rédeas dos processos e possam catapultar o país para lugares antes, digamos, jamais vistos. Portanto, parece que precisamos claramente de responsabilizar mais a nossa juventude, de abrir mais espaço para a nossa juventude, porque eu acredito que o futuro de África, o futuro do nosso país, repousa sobretudo na juventude. Deputado Ivan Mazanga, que juventude temos hoje? Que passos é que esta juventude está a tomar atualmente? Bom, neste caso estarei a ser o juiz em causa própria, sendo porque eu jovem. próprio jovem, estou a falar de mim. Pois. E isto, de uma certa forma, se calhar poderá cegar aquilo que é a minha visão. Mas eu tenho uma juventude, eu vejo uma juventude, os meus contemporâneos, como sendo pessoas totalmente capazes de levar este país para o melhor rumo. Eu tenho sorte de fazer parte de um partido político que foi dirigido por um presidente que assumiu as rédeas com 23 anos. Estou a falar do presidente da Câmara. Com a morte do presidente Matadi Matsangaissa, o presidente da Câmara assumiu o comando, os destinos da luta pela democracia com apenas 23 anos. E conseguimos estar esta democracia que estamos a desfrutar hoje, apesar de que ainda não é perfeita, ainda não é completa, mas estamos cá, temos a democracia, foi iniciada por um jovem. Então isso significa que a juventude tem capacidade para poder mudar o rumo da história, o rumo em que o nosso país está a tomar. E na mesma senda, eu faço parte de um partido político
em que os jovens têm espaço para se ingrar, têm espaço para crescer e têm espaço para mostrar a sua valia. Não querendo centrar os assuntos só em mim, porque eu não sou o único jovem dentro do partido RENAM, mas na Assembleia da República temos também representantes jovens vindos da RENAM. Temos a nossa própria chefe da bancada, foi eleita, é jovem, e está a liderar muito bem aquilo que é a nossa bancada. Portanto, nós já mostramos como sendo jovens moçambicanos, como sendo uma amostra do jovem moçambicano, de que é possível sim a juventude levar este país para um bom porto. Ficamos bastante consternados na altura quando vimos uns certos pronunciamentos dizendo que se entregarmos o poder à juventude, a juventude pode vender o país. Mas neste caso o poder não se vende, não se entrega, o poder tem que ser transmitido da forma correta, não sendo entregado desta forma. E sendo a juventude a maioria da população moçambicana, temos uma grande responsabilidade, porque este país é nosso. E existe também uma narrativa com a qual eu sou sempre contra, quando dizem que os jovens são o amanhã de Moçambique, os jovens são o futuro de Moçambique. Não, nós não queremos isto. Nós queremos ser o presente de Moçambique. Porque se nós somos o futuro de Moçambique, significa que quando estivermos nesses tais postos, já não seremos mais jovens. Se calhar já temos a idade adulta. Isso significa que estamos cada vez mais a protelar, estamos cada vez mais a empurrar para frente aquilo que é o papel da juventude nesta sociedade. E é nesta senda que eu, em particular, essa já é uma opinião muito mais pessoal, acredito que a barreira dos 35 anos, por exemplo, para ser presidente da República deveria ser muito bem revista, porque a maioria da população moçambicana é jovem, não tem mais de 35 anos, então por que é que temos que colocar esta barreira? Qual seria a sua sugestão? 25 anos? Nós poderíamos... Presidente da República com 25 anos? É importante que nós fizéssemos uma auscultação e sentíssemos qual é o pulsar real da sociedade, porque também esta coisa de presidir, de dirigir, e de fixar idades. Temos que ver com aquilo que é a esperança de vida de uma certa nação. E qual é a esperança de vida do moçambicano? E qual é a diferença existente entre os 35 anos que são impostos e a esperança de vida que é lá colocado? Qual é o espaço que o jovem está a ser dado para que possa, de facto, mostrar aquilo que é a sua capacidade dentro da sociedade enquanto sendo jovem? Portanto, nós não poderemos mais, nós jovens moçambicanos, permitir que sejamos utilizados, sejamos usados para situações subalternas, para manter pessoas no poder. Não, temos que ser nós próprios jovens a assegurarmos. E para tal, não podemos ficar à espera. Temos que demonstrar aquilo que é a cidadania, que muito bem aqui o Dr. Runguan trouxe. E a cidadania demonstra-se com um interesse, um se interessar pelas coisas que acontecem na sociedade, nos interessar pela política, nos interessar pelo desporto, mas de uma forma bastante aguerrida, porque é só unicamente dessa forma que podemos alcançar aqui são os nossos desejos, as nossas vontades como sendo jovens. Nas universidades, quando estivermos nas universidades, nas escolas, nos nossos cursos, devemos nos aplicar no máximo e tendo em vista sempre aquilo que é o bem final deve ser o engrandecimento da nação moçambicana, o engrandecimento do país que tem bastantes recursos, tem bastante espaço para que a juventude possa se ingrar. E é a responsabilidade dos partidos políticos, mas não só, mas neste caso, como estando a representar um partido político, eu falar nesse sentido, é da importância dos partidos políticos abrirem espaço para que os jovens possam, de facto, atingir postos de tomada de decisão e possam de lá se ingrar e mostrar aquilo que é a sua capacidade. E neste entrar nos pontos de tomada de decisão, não deve ser feito apenas para o inglês ver, no sentido de que nós já temos jovens que estão aqui. Deve ser jovens com capacidade, porque se nós fizermos apenas o ingresso de jovens nos pontos de tomada de decisão dos partidos políticos e da sociedade e da direção do país como tal, corremos sim o risco de colocarmos pessoas que se calhar não tenham a competência para ocupar aquele dado espaço. E dando nisto aqui, havemos de ter uma juventude que está cada vez mais a ser insultada, cada vez mais a ser vilipendiada, dizendo que não tem qualidade para isto e para tal. Então, é importante que esses espaços que existem para a direção do país possam ser feitos
possam ser preenchidos por jovens competentes, por jovens capazes e com qualidade. E esta forma de termos esses jovens é nós próprios jovens, durante as nossas formações, durante o nosso dia a dia, possamos fazer aquilo que são as nossas funções, aquilo que são as nossas tarefas com galhardia, com brilhantismo, para que possamos merecer estar em certos pontos. Apesar aqui de algumas qualidades inerentes aos jovens, eu acho que os jovens ainda não têm uma intervenção muito forte. Parece que a sua intervenção na sociedade ainda é tímida. E eu penso que a sociedade moçambicana precisa de uma juventude mais agressiva. Como buscar esta juventude agressiva? Como buscar uma juventude? Como ter uma juventude que resolva por si os seus problemas? Que não viva apenas reivindicando, reclamando, mas que traga soluções. Esta reivindicação e este reclamar que a juventude faz, eu entendo que é por falta de espaço, de abertura para que possam implementar aquilo que é a sua capacidade. Quando a juventude reclama e reivindica, acredito que não é no sentido de querer ser dado de bandeja aquilo que pensa que quer. É apenas necessita da abertura de espaço para que possa mostrar aquilo que são as suas qualidades. É neste sentido que eu apelava aos jovens, continuo a apelar, para que dentro daquilo que são as suas atividades, a sua formação escolar, universitária, técnico-profissional, possam fazê-lo com brilhantismo, com excelência, ou se não for possível, com a possibilidade de se aproximar destes pontos ótimos. A juventude moçambicana, acho que não é verdade que a juventude moçambicana não é agressiva, porque se nós vamos para quase que todos os cantos, todas as esferas de ação dentro do nosso país, encontramos os jovens. Simplesmente é na parte da direção dos destinos finais do país, é onde temos o afunilamento da juventude. Mas cá embaixo, quem assegura os destinos do país, quem faz o trabalho que é necessário que se faça para que um país desenvolva, é a juventude. Se nós vamos encontrar os condutores do Chapacé, são jovens na sua maioria, vamos encontrar os estivadores, são jovens na sua maioria, vamos para as universidades, os docentes que estão a entrar neste momento, eu sou ainda estudante também, tenho a possibilidade de ver cada vez mais jovens como sendo docentes. Então, isto significa que a juventude reivindica assim. Para o deputado Silvério Runguane, mesmo para encerrarmos. De quem é a responsabilidade de colocar o jovem no seu lugar? Bom, eu não penso que o mais importante seja o poder, não é? Parece que nós temos esta tendência até nas famílias, que a pessoa vai ser o futuro presidente de Moçambique, vai ser o futuro ministro. Eu penso que, se calhar, o que tem que ser feito é dar dignidade a todo tipo de atividade, de tal maneira que não precisemos de ser presidentes ou ministros para nos sentirmos valorizados. Eu penso que esta é que é a grande questão que se coloca em Moçambique e em África, em que há uma concentração, digamos, na política, de tal maneira que só, se calhar, ou que a política é o grande trampolim para a vida boa. Nós precisamos fazer o contrário, não é? Fazer com que aqueles jovens que de fato trabalham, que sejam engenheiros, que sejam médicos, cientistas sociais, politólogos, jornalistas, possam ter uma vida digna e boa, de tal maneira que nem precisem, nem sonhem em ser chefe de Estado, porque chefe de Estado é um em cada 5 anos. Portanto, se nós todos estamos a lutar por ocupar uma posição que só pode ser uma pessoa de cada 5 anos para milhares e milhares de pessoas, penso que não iremos a lado nenhum. Doutor Silvério Runguane, dou só 30 segundos para terminarmos o programa. Para terminar, dizer que eu, de fato, sou muito otimista e acredito que os jovens estão cada vez conquistando o espaço que eles merecem, estão cada vez a ultrapassar barreiras e eles não precisam que alguém lhes faça favor. Eu acredito na sua energia, na sua capacidade e tenho, graças a Deus, testemunhado que cada dia que passa eles estão a tomar o destino do país que lhes pertenceu sempre. Obrigada, deputado Silvério Runguane e deputado Ivan Mazanga, por mais um Ponto por Ponto. Nós voltamos próxima quinta-feira com mais temas a debater aqui no programa. Boa noite, até para a semana.